Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de Relatividade Geral de hoje nós vamos falar sobre os cones de luz. Com certeza você que já estudou um pouquinho aí de relatividade já ouviu falar sobre o cone de luz, que as coisas só existem dentro do cone, fora do cone elas não existem. Então vamos tentar entender um pouquinho do que esses cones definem e, é claro, como que eles vão estar relacionados com os eventos do espaço-tempo e depois como que a relatividade geral trabalha com esses cones de luz, quais as influências que ela vai fazer. E é a preparação para a próxima aula, pessoal, em que nós vamos ter velocidades superiores à velocidade da luz. São as velocidades de dobra espacial. Bom, mas antes disso tudo, vamos voltar lá para os nossos diagramas de espaço-tempo, que nós vimos na última aula. E lembrando, né, que aqui tem um C vezes T que está omitido, tá? Vou deixar assim só para a gente relembrar. E eu vou desenhar agora a trajetória de um raio de luz, que parte de um ponto aqui qualquer específico, que eu vou chamar de F, né, a posição da fonte, vou botar de x igual a zero. E como a gente está trabalhando ainda, né, de maneira unidimensional, esse cara ele pode ir para frente com velocidade mais c, ou para trás com velocidade menos c, que para a gente equivale a 1, né? E se equivale a 1, já que o nosso c é 1, isso vai representar no diagrama espaço-tempo uma reta que vai estar inclinada 45 graus. Então está aqui a luz indo para frente, né, com essa velocidade mais c, e está aqui a luz indo para trás com essa velocidade menos c. Pessoal, reparem o seguinte, quando eu chegar nesse ponto aqui, o que significa esse ponto? Significa que a luz viajou até essa distância nesse intervalo de tempo. Se a luz chegar nesse ponto aqui mais para cima, significa que ela chegou nesse ponto, nesse intervalo de tempo. E assim sucessivamente. Agora eu vou marcar aqui para a gente 3 pontos, que eu vou chamar de ABC, que são pontos que pertencem a esse espaço-tempo. Galera, todos esses pontos, eles estão na mesma faixa de tempo. Só que um deles, que é o ponto A, está dentro da região limitada pela luz, e o ponto C está fora, né, dessa região limitada pela luz. Para nós chegarmos ao ponto C, nesse mesmo tempo, né, que a luz chega até o ponto B, a gente teria que percorrer uma distância maior. Ou seja, repara que o x do ponto C é maior do que o x do ponto B. Ou seja, pessoal, a luz, para chegar nesse ponto C, ela levaria esse tempo daqui. Como a gente já viu pela relatividade que não existe nada mais rápido do que a luz, seria impossível, nesse intervalo de tempo, nós chegarmos a um lugar mais longe do que a luz chegou. Ou seja, esse ponto C, ele é impossível de ser alcançado. Repara, eu não estou dizendo que a gente não consegue chegar ao XC. Eu estou dizendo que a gente não consegue chegar ao XC nesse intervalo de tempo que é pequeno, né, comparado ao da luz. Então, para alcançar esse ponto C, nós teríamos que estar a uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Por isso que é impossível esse ponto existir, é impossível nós alcançarmos esse ponto nesse intervalo de tempo. Nós chamamos esse ponto C de pontos do tipo espaço. Eles estão separados espacialmente, a gente não consegue alcançar nesse intervalo de tempo. Já o ponto A, para nós alcançarmos ele, a gente teria que andar a uma velocidade menor do que a velocidade da luz. Ou seja, esse ponto A ele pode ser alcançado nesse intervalo de tempo. Nós chamamos esse ponto
de ponto do tipo tempo. Ele está separado apenas por um intervalo de tempo. É possível nós alcançarmos esse ponto. Já o ponto B, ele só pode ser alcançado se nós estivermos à velocidade da luz. E aí esses pontos são chamados de tipo luz ou nulo. E por que eles têm essa nomenclatura, né? Lembra lá do intervalo espaço-temporal, que a gente chamou de ds ao quadrado? Em uma dimensão ele ficaria assim, né? Para o tipo nulo, esse ds ao quadrado é igual a zero. Para o tipo espaço, repara, esse cara é maior que esse. Então, o ds ao quadrado vai dar positivo. E no caso do tipo tempo, o tempo é maior, né? Então, o ds ao quadrado vai dar negativo. Então, essas são as relações que nós temos entre o intervalo espaço-temporal e os nossos tipos de pontos. Ou seja, essa região toda daqui, pessoal, que está dentro dessa linha azul, ela define tudo que pode ser o futuro desse ponto inicial que eu vou chamar de P. O ponto C não pode estar no futuro do ponto P, porque a gente não consegue alcançar esse ponto nesse intervalo de tempo. Somente o que estiver dentro dessa região, pode ser para frente ou para trás, né? Então seria dentro dessa região, é que pode ser o futuro do ponto P. E se nós desenharmos em mais de uma dimensão, a gente vai colocar aqui já já, essa superfície ela forma um cone, que nós vamos chamar de cone de luz. Então, por isso que a gente diz que o cone de luz define no espaço uma região de passado e futuro. O passado eu vou desenhar aqui para trás, né? Mas seria a mesma coisa. Para chegar a esse ponto P, os eventos têm que dar dentro de um cone que está virado aqui para trás. E os eventos só vão atingir um ponto no espaço-tempo a partir do ponto P que estiverem dentro dessa região, que é esse cone daqui. Então, finge que essas retas aqui estão inclinadas 45 graus, ou seja, elas representam todos os conjuntos de pontos do tipo luz. A gente tem um ponto P aqui que está representando o nosso presente. Ou seja, tudo que está dentro dessa região aqui atrás, ela representa o que pode ter sido o meu passado. Porque tudo que está aqui dentro eu poderia ter alcançado, né? O tempo negativo seria eu estar andando para trás, né? Vendo o que aconteceu antes desse tempo P. Tudo que está aqui dentro eu poderia ter alcançado com uma velocidade inferior à velocidade da luz. E tudo que tiver aqui na frente representa o meu futuro, que são todos os pontos que eu consigo alcançar, porque eu só posso ter velocidade menor que a velocidade da luz. Por isso que a luz ela define o que é passado e o que é futuro. Ah, professor, eu cheguei agora nesse ponto aqui. O que vai acontecer nesse ponto? Ah, você vai ter um novo cone que vai representar o seu passado e o seu futuro. Então, finge que aqui está inclinado 45 graus, tá? Então, eu posso alcançar qualquer ponto que esteja aqui. E para eu ter chegado a esse ponto, eu posso ter vindo de qualquer lugar nessa região aqui. Ou seja, para cada ponto, a gente define um passado e futuro. É por isso que a gente consegue montar uma malha. Uma malha como se fosse uma malha ferroviária que vai representar todos os raios de luz de cada ponto do espaço, definindo o que vai ser a sua região de passado e futuro. Agora perceba como é que seria isso em duas dimensões, né? X, Y, espaciais, e uma dimensão temporal. Nós podemos alcançar qualquer ponto do espaço XY andando com velocidade da luz. E aí essa luz, então, agora, ela vai definir uma região aqui, ó, que é um cone, que é por isso que nós chamamos de cone de luz. Um cone, né, claro, para o futuro, e um cone
para o passado. Vou deixar uma figura um pouquinho melhor aqui para você poder acompanhar. E pessoal, a gente não tem como desenhar o x, y, z e t, né? Porque como nós só temos 3 dimensões para representar, o tempo ou o z acaba sobrando. Então a gente não tem como desenhar o intervalo espaço-temporal para todas as dimensões espaciais e uma temporal. De qualquer maneira, existe, né, uma região cônica aqui nesse espaço x, y, z, t, que define também o que pode ser passado, o que pode ser presente, né, a partir de um presente, o que pode ser passado e o que pode ser futuro. Você fala, tá, achei isso tudo muito bonito, mas o que isso tem a ver com a relatividade geral? Pessoal, desenha aqui uma malha, tá? Que vai representar os cones de luz para cada ponto aqui amarelo, que seria um ponto do presente. Ou seja, que define o passado e futuro daqueles determinados pontos. Qualquer linha de mundo, ela tem que estar contida dentro desses cones. Então, se eu partir daqui, por exemplo, esse ponto que eu vou destacar de vermelho, a minha linha de mundo, ela tem que estar contida, qualquer que seja o movimento, tá? Ela tem que estar dentro do cone de luz. A gravidade, ela vai alterar, né, de alguma maneira o nosso espaço, lembra aquele GAB que a gente chamou de métrica? Ela vai alterar o espaço. Então, imagine que eu pegue essa malha e eu coloque ela agora sob algum tipo de tensão. Significa que os cones de luz, né, essas retas, elas agora vão se tornar curvas. Então, vamos supor que seja assim, ó. E agora esses são os nossos cones de luz para cada pedacinho do tempo aqui. Então, antes um ponto que talvez fosse inalcançável, né? Aqui, por exemplo, ponto B partindo de A, fosse inalcançável sem gravidade, ou seja, sem a deformação do espaço-tempo, ele talvez agora consiga ser alcançado porque ele vai estar dentro desse cone de luz que está deformado. Então, repara, eu consigo ir de A até B, porque o espaço-tempo foi alterado pela ação da gravidade, pela ação das massas, e, portanto, os cones de luz ficaram também deformados. Isso significa que uma trajetória que eu não poderia fazer antes, que é essa trajetória que eu vou botar de verde aqui, ó, agora eu posso realizar. É por isso que a presença da gravidade, ela dá uma sensação, para quem estiver aqui do lado de fora, de que esse referencial aqui viajou mais rápido que a luz. Só que, na verdade, para ele, a velocidade continua inferior a c. Por quê? Porque ele continua viajando dentro de um cone de luz, e o cone é o que define a velocidade c. Só que vista pelo outro referencial, como ele chegou num ponto tipo espaço, ele vai pensar, ué, a velocidade for maior que c? Isso é o que vai parecer para esse referencial que está aqui. Então é por isso que o estudo dos cones de luz é muito importante para a relatividade, porque elas definem regiões permitidas e proibidas do espaço-tempo, para que a gente possa alcançá-las. Pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.